Todo dia 12 de maio, uma carta chegava na nossa casa. Sem remetente, sem nome de quem mandou. Só o nome do meu pai escrito à mão, sempre com a mesma letra. E todo dia 12 de maio, meu pai pegava essa carta, ia até o quintal e queimava, sem abrir. Eu cresci vendo isso acontecer. 20 anos, 20 cartas. E só fui descobrir o que tinha dentro depois que ele morreu. Quando eu era criança, achava aquilo um ritual divertido. O fogo, o cheiro de papel queimando, meu pai calado, olhando a fumaça subir. Um dia eu perguntei o que era. Ele só disse, coisa de adulto. No ano seguinte, perguntei de novo. Ele disse, um dia você entende. Mas aos 15 anos, eu já tinha entendido uma coisa. Ele não queimava aquela carta com raiva. Ele queimava com medo. As mãos dele tremiam toda vez. Minha mãe sabia de alguma coisa. Eu via no jeito que ela desviava o olhar quando a carta chegava. Uma vez, eu tinha uns 17 anos, peguei ela sozinha e perguntei direto. Ela ficou um tempo calada. Depois disse só uma frase, baixinho. Seu pai fez uma coisa, muito antes de você nascer. E tem alguém que nunca esqueceu. Eu perguntei o quê? Ela balançou a cabeça e nunca mais tocou no assunto. Meu pai morreu num dia 7 de maio, 5 dias antes da carta daquele ano chegar. No meio do luto, da papelada, dos abraços, eu lembrei. Dia 12, a carta ia chegar. E dessa vez, não ia ter ninguém para queimar. Eu não contei para minha mãe. Mas naquele ano, pela primeira vez na vida, eu esperei a carta chegar. No dia 12, acordei cedo e fiquei perto da porta. Por volta das 10 da manhã, o carteiro passou. E lá estava ela. O mesmo envelope simples, a mesma letra. Só que dessa vez tinha algo diferente. O nome escrito no envelope não era do meu pai. Era o meu. Minhas mãos tremeram igual as dele. Eu abri. Era a letra de uma mulher. Começava assim. Se você está lendo isto, é porque seu pai já não pode mais. Meu nome é Helena. Há 23 anos, seu pai tirou a coisa mais importante da minha vida. Eu parei de respirar e continuei lendo. Helena contava que muito antes de eu nascer, meu pai dirigia voltando de uma festa. Tarde da noite, numa rua escura, ele atropelou um menino de 8 anos, o filho dela, e foi embora. Nunca foi preso, nunca foi julgado. Ninguém nunca soube. Ninguém, menos ela, que decorou a placa antes de cair de joelhos no asfalto. Helena descobriu o endereço dele, mas não fez o que qualquer um faria. Não denunciou, não foi atrás de vingança. Ela começou a escrever. Todo ano, no dia em que perdeu o filho, mandava uma carta. E em cada uma escrevia a mesma coisa, de um jeito diferente, que estava tentando perdoar, que era difícil, que alguns anos chegava mais perto, outros anos voltava para o começo. Meu pai nunca leu nenhuma. E eu finalmente entendi por quê. Ler aquelas cartas seria aceitar um perdão que ele achava que não merecia. Queimar era o castigo que ele se deu. Todo dia 12 de maio, por 20 anos, ele se condenava de novo. A carta terminava assim: este ano eu finalmente consegui. Depois de 23 anos, eu te perdoo. De verdade. Espero que desta vez você leia. Você merece descansar. Meu pai morreu no dia 7 de maio. A carta com o perdão dele chegou no dia 12. 5 dias tarde demais. Ele passou a vida esperando um perdão que chegou bem no ano em que ele não estava mais aqui para receber. Eu guardei essa carta, a única que não virou cinza. E no ano seguinte, no dia 12 de maio, fui eu quem escreveu. Para Helena. Só para dizer obrigado. Porque em 23 anos aprendendo a perdoar o meu pai, ela tinha, sem perceber, libertado a si mesma também. Se você chegou até aqui, me conta nos comentários. Existe uma carta que você ainda não teve coragem de abrir? Inscreve no canal que toda semana tem história nova rabiscada aqui.